Estamos vivendo em uma era cuidadosamente orquestrada. Cada crise, cada evento global parece seguir um plano invisível, mas meticulosamente desenhado. Durante anos, governos e organizações internacionais têm preparado a opinião pública para algo maior. Começou com a pandemia, um experimento global, onde o medo foi a principal arma. Em seguida, vieram os colapsos energéticos, os apagões em países inteiros. E agora, uma nova ameaça silenciosa: a crise alimentar. Mas isso não é tudo. Esses acontecimentos isolados são, na verdade, peças de um quebra-cabeça. Um ensaio silencioso para o que muitos já chamam de o grande teste. A simulação de uma união global. Um só governo, um só sistema, um só controle. Neste vídeo você vai entender como eventos aparentemente desconectados fazem parte de um mesmo roteiro. Um roteiro que não foi escrito por você nem por mim, mas por quem realmente controla o mundo. Vamos analisar documentos, declarações e sinais claros de que estamos sendo lentamente guiados para um futuro que já foi decidido. E o mais assustador, tudo está acontecendo diante dos nossos olhos, mas poucos conseguem enxergar. O que você vai ver agora pode mudar sua visão de realidade para sempre. Grandes tragédias globais não acontecem de repente. Elas são ensaiadas, planejadas. E uma das maiores provas disso aconteceu em outubro de 2019, com o evento 201. Poucos meses antes do mundo ser colocado de joelhos pela pandemia da Covid-19, o Fórum Econômico Mundial, a Fundação Bill Melinda Gates e a Universidade Johns Hopkins se reuniram para simular uma pandemia causada por um novo coronavírus. Não foi coincidência. Durante o evento, eles preveram com exatidão o que viria. Um vírus altamente contagioso, reação dos governos, lockdowns em massa, colapso de sistemas de saúde, interferência das redes sociais e o uso de censura para controlar a narrativa. Meses depois, tudo se concretizou. Então vem a dúvida: eles estavam prevendo ou executando um plano que já estava pronto? Mas o evento 201 não foi o único ensaio que precedeu o caos. Vamos voltar ainda mais. 2001, o mundo presencia um dos eventos mais traumáticos da história moderna: os atentados de 11 de setembro. Mas o que quase ninguém comenta é que em junho de 2001, o governo do ZEUA realizou uma simulação chamada Dark Winter. O cenário: um ataque bioterrorista com varíola que levaria o ZEUA ao colapso. O que aconteceu meses depois? O medo real de um ataque biológico tomou conta do país. A política mudou. O mundo mudou. Coincidência? Ou mais uma peça colocada no tabuleiro? Agora vamos falar dos apagões. Desde o início dos anos 2000, o mundo vem sofrendo apagões misteriosos e simultâneos, que muitos dizem ser apenas falhas, mas quando você olha com atenção, o padrão é claro. 2003, Estados Unidos e Canadá. Um dos maiores apagões da história. Mais de 50 milhões de pessoas ficaram no escuro. A causa? Até hoje existem dúvidas. 2012, Índia. 670 milhões de pessoas afetadas por um apagão que paralisou quase metade do país. Nunca houve uma explicação totalmente convincente. 2019, Argentina, Uruguai e partes do Brasil.
Um blackout simultâneo que deixou milhões sem energia. 2021, Texas. Uma tempestade incomum provocou colapso energético. Pessoas morreram congeladas. 2023 a 2025. Diversos apagões menores atingiram Venezuela, Filipinas, Líbano, partes da Europa e agora, recentemente, o Brasil novamente. Um após o outro, localizações diferentes, situações diferentes, mas sempre a mesma sensação. Testes. Como a população reage, como as comunicações são afetadas, como o controle pode ser mantido no caos. E mais uma coincidência? Em 2022, o próprio Fórum Econômico Mundial divulgou relatórios alertando sobre um possível cyberpandemic, um evento global que poderia derrubar a internet e redes elétricas do mundo inteiro. E mais uma vez, eles avisam antes. Assim como o evento 201, assim como o Dark Winter. Então, o que é mais provável? Eles têm uma bola de cristal? São apenas coincidências cósmicas? Ou eles estão seguindo um roteiro? Um roteiro onde o mundo é um laboratório, onde cada crise é um experimento, onde cada dor coletiva é medida, controlada e anotada. Porque no fim, quanto mais você obedece no caos, mais fácil é te controlar quando a ordem surgir. Agora que vimos o que eles previram, chegou a hora da pergunta mais importante. Como isso funciona? Como eles saberiam que uma pandemia ia acontecer? Como preveriam apagões gigantescos? Como saberiam exatamente como a população reagiria? Vamos por partes. 1. Eles realmente previram ou planejaram? Existem 3 possibilidades lógicas. Coincidência? Capacidade extraordinária de prever o futuro? Ou planejamento disfarçado de previsão? E se você observar com atenção, a opção mais provável não é coincidência. Por exemplo, o evento 201 não foi uma conversa solta sobre um vírus. Ele foi um ensaio completo, com datas, respostas dos governos, estratégias de controle de mídia e manipulação de informação. Tudo isso meses antes do primeiro caso de Covid. Aí você pensa, tá, mas e se eles só estavam se preparando caso acontecesse? Mas então, por que tudo aconteceu do exato jeitinho que eles ensaiaram? É como assistir a um ensaio de teatro e depois ver a peça sendo representada igualzinha. Não parece preparação. Parece execução de um roteiro. Do que eles fariam isso? Essa talvez seja a parte mais importante. Tudo isso tem um objetivo. E o objetivo é simples: controle. Controle da informação. Controle do dinheiro, controle da narrativa, controle de você. Imagine ter o poder de testar como as pessoas reagem a crises antes de aplicar a crise real. Eles podem observar quantos obedecem de imediato, quantos resistem, quantos espalham desinformação, ou o que eles chamam assim. Como controlar a internet. Como silenciar vozes. Eles aprendem como manter a ordem em tempos de caos. E se o caos for planejado por eles, é muito mais fácil administrar. 3. Como eles saberiam o comportamento da população? Simples. Simulações, tecnologia. Hoje, com redes sociais, Big Data, inteligência
inteligência artificial e câmeras por todos os lados. O comportamento humano é monitorado 24 horas por dia. Eles sabem como você reage a notícias ruins. Sabem o que você compartilha, o que você comenta, o que você teme. Com tudo isso, eles podem simular cenários reais, com precisão assustadora. E essas simulações não são apenas brincadeiras acadêmicas. Elas são ferramentas de controle social. Quarto, quem faria isso e por quê? A maioria desses eventos são ligados às mesmas instituições: Fórum Econômico Mundial, Fundação Bill Melinda Gates, ONU, governos influentes e algumas grandes corporações de tecnologia e saúde. Mas por que eles fariam isso? A resposta pode estar no próprio lema do Fórum Econômico Mundial: você não vai possuir nada e será feliz. Isso não é teoria, está no site deles. Eles dizem que o futuro será baseado em compartilhamento, vigilância e dependência total do sistema. Mas para que as pessoas aceitem isso, elas precisam ter medo. Medo do colapso, medo da doença, medo do apagão, medo de ficar de fora. Só assim elas aceitam entregar sua liberdade em troca de segurança. 5. E se for criação deles? Existem teorias com base em documentos e vazamentos que afirmam que certos vírus podem sim ser criadores de laboratório. Inclusive o próprio FBI e o Departamento de Energia dos EUs já admitiram que o coronavírus pode ter escapado de um laboratório em Wuhan. Mas, se escapou, foi acidente? Ou parte do plano? A pergunta real não é se eles criaram, mas sim se eles usaram isso a favor deles. E olhando para tudo o que foi feito, lockdowns, controle total da mídia, censura, vacinas obrigatórias, QR Codes, passaportes sanitários, apps de rastreio, você ainda acha que foi só resposta a uma crise? Ou foi um experimento completo? No fim, o mais assustador não é o que eles fizeram, mas o que ainda podem fazer. Porque agora eles sabem exatamente como reagimos. Sabem quem questiona, sabem quem obedece. E com essas informações, eles estão mais preparados do que nunca para a próxima fase do plano. Se até aqui a gente entendeu que nada é por acaso e que eles já previram muita coisa que acabou acontecendo exatamente como foi ensaiado, a próxima pergunta é: o que eles estão prevendo agora? Ou melhor, o que eles estão testando agora para aplicar no futuro? Vamos direto ao ponto. Primeiro, apagão global. O teste silencioso. Nos últimos anos, vários países têm sofrido apagões misteriosos. Canadá. Em 2003, um dos maiores apagões da história deixou 50 milhões de pessoas no escuro. E ninguém explicou direito. Estados Unidos, diversos apagões regionais com causas estranhas. Venezuela. Ficou dias inteiros no escuro em 2019 e foi um caos total. Brasil, em 2023 e 2024. Uma sequência de apagões em várias regiões, com falhas inexplicáveis. Mas o que tem de tão estranho nisso? O Fórum Econômico Mundial já alertou sobre Cyber Polygon, um exercício global feito por eles, que simula um apagão global causado por ataques cibernéticos. Eles falam que pode acontecer a qualquer momento e que os sistemas bancários, hospitais, energia e internet seriam os alvos. A previsão deles é clara: o próximo colapso será digital. E os testes já estão acontecendo. Apagões misteriosos, falhas em bancos,
instabilidade em plataformas gigantes. Isso tudo parece ensaio. Segunda crise alimentar global, a nova previsão. Eles já estão falando sobre fome em escala global. E adivinha quem está liderando as discussões? Sim, os mesmos. Fórum Econômico Mundial, ONU e Bill Gates. Segundo eles, por conta de mudanças climáticas, guerras, doenças nos animais e plantações e dependência de grandes empresas, existe um risco de colapso alimentar em massa. Mas o mais estranho, enquanto eles falam sobre fome no mundo, Bill Gates está comprando terras agrícolas em vários países. E mais, ele está investindo pesado em carne de laboratório, comida sintética e sementes controladas. Ou seja, eles preveem a fome e ao mesmo tempo estão controlando a solução. Coincidência? Terceiro, o governo mundial digital. A nova ordem em andamento, ou do F, Fórum Econômico Mundial, já anunciou sua intenção de um governo global conectado digitalmente, com identidade digital única, moeda digital rastreável, monitoramento de todas as ações humanas e limites de consumo baseados em pegada de carbono. Eles estão prevendo um mundo onde você não possuirá nada e será feliz. Tudo será alugado, compartilhado, controlado. E como vão fazer isso? Criando crises sucessivas para convencer a população de que essa é a única saída. 4. Doenças planejadas. A próxima pandemia. Já estão falando de doença X. Uma pandemia ainda mais mortal que a Covid, que, segundo eles, pode aparecer a qualquer momento. E adivinha? Já estão preparando vacinas, restrições futuras e protocolos globais. Se isso acontecer do mesmo jeito que o evento 201, já sabemos o que esperar. Eles não estão apenas prevendo, eles estão programando. Se você ainda acha que isso tudo é teoria, comece a observar. Os testes já estão acontecendo. As falas já estão sendo ensaiadas. Os problemas já estão aparecendo. E as soluções já estão prontas antes mesmo da crise acontecer. Eles preparam o caos para depois oferecerem a ordem. Uma ordem onde você só obedece. E quem questiona é silenciado. Agora você decide. Coincidência ou plano? Até aqui, a gente te mostrou fatos. Coisas que já aconteceram. Coisas que estão acontecendo. E o que eles mesmos dizem que ainda vai acontecer. Mas tem gente que ainda acha que é tudo coincidência, né? Engraçado. Eles preveem pandemias. Eles preveem apagões. Eles preveem crises alimentares. E tudo acontece como previsto. Mas a maioria das pessoas ainda prefere acreditar que isso é só sorte ou teoria da conspiração. Então faz assim. Observe, guarde e espere. Porque se as próximas previsões deles acontecerem, você já vai saber o que realmente está por trás. E se você quer entender mais sobre o apagão global e como se preparar para o pior, já tem um vídeo aqui no canal te explicando exatamente o que fazer quando isso acontecer. E tem outro vídeo também onde eu explico melhor sobre o que está por trás da ideia de um único governo mundial, onde você não terá mais escolhas. Só obediência. Assista, reflita. Porque quando tudo isso começar,
vai ser tarde demais para dizer que não sabia. Se tudo acontecer como previsto, então não era previsão. Era plano.